Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é domingo, dia 16 de outubro, e o tema do estudo de hoje é Verei a Deus. O texto bíblico que é a base do estudo de hoje está no livro de Jó, no capítulo 19, do versículo 25 ao versículo 27. E esse, que é um dos textos mais bonitos de toda a Bíblia, nos ensina o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. A vida em nosso mundo não é justa. Observamos isso especialmente quando vemos o bom sofrendo e o injusto prosperando, como a própria Bíblia relata no Salmo 73, do versículo 12 a 17, e também no livro de Malaquias, capítulo 3, do verso 14 ao 18. Por exemplo, Jó era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal, como a própria Bíblia diz em Jó, capítulo 1, verso 1. Mesmo assim, Deus permitiu que Satanás o afligisse de várias maneiras. No aspecto físico, seu corpo foi devastado por uma doença dolorosa, o que está registrado no capítulo 2, do verso 1 a 8 do livro de Jó. No aspecto material, ele perdeu os seus rebanhos, como diz Jó, capítulo 1, do verso 13 a 17. No tocante à sua família e aos de sua casa, perdeu alguns de seus servos e até mesmo os próprios filhos, conforme Jó, capítulo 1, verso 16 e 17. E no aspecto emocional, estava cercado de amigos que o acusavam de ser um pecador impenitente, que merecia o que estava enfrentando, conforme Jó, capítulo 4, verso 1, ao capítulo 5, verso 27, também no capítulo 8, verso 1 ao 22, e no capítulo 11, verso 1 a 20. E sem falar que a própria esposa declarou: você ainda conserva sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E isso está em Jó, capítulo 2, verso 9. Jó não tinha ideia que havia se tornado o epicentro de uma luta cósmica entre Deus e Satanás. Afligido por essa luta, lamentou o próprio nascimento e desejou nunca ter nascido, conforme Jó, capítulo 3, do verso 1 a 26. No entanto, expressou sua fidelidade incondicional a Deus. Em Jó, capítulo 13, verso 15, tem uma declaração poderosíssima, espetacular. Preste atenção no que Jó disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Mesmo imaginando que sua vida teria fim, ele manteve a certeza de que a morte não teria a palavra final. Com forte convicção, afirmou que, embora morresse, seu Redentor um dia se levantaria e ele veria Deus em sua carne. Entenda, este é um vislumbre inequívoco da ressurreição. Jó sabia que haveria ressurreição um dia, simplesmente porque o seu coração estava inabalavelmente nas mãos de Deus. E que esperança gloriosa em meio a uma tragédia tão grande como essa. Cercado pela doença e dor, pelo colapso econômico, pela reprovação social e pelo abalo emocional e familiar, Jó ainda podia ansiar pelo dia em que ressuscitaria dos mortos e contemplaria seu amado Redentor. Na verdade, sua declaração sobre a ressurreição estava repleta da mesma certeza que, séculos mais tarde, Marta disse a Jesus, o que está em João capítulo 11, verso 24. Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Marta falava de seu irmão Lázaro que tinha morrido. Jó, como Marta, teve que reivindicar essa promessa pela fé. Embora, diferentemente de Jó, Marta
logo tenha recebido poderosa evidência dessa crença, dessa fé que ela expressou para Jesus. Essa história de Jó é uma prova bíblica, é uma comprovação da palavra de Deus de que os grandes homens e mulheres que sofreram coisas horríveis mantiveram a sua fé. E ainda que suas vidas estivessem em risco, sabiam de todo o coração, por tudo que Deus havia ensinado, que no último dia, que nós sabemos ser a volta de Cristo, haverá a ressurreição para aqueles que são fiéis. Agora entenda, relembrando o que estudamos nos últimos dias, perceba que a Bíblia coloca um foco. Qual é esse foco? Que um dia, quando Jesus Cristo voltar, e não antes disso, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. Como diz o apóstolo Paulo, com um corpo transformado. Por isso que Jó, afirmando essa mesma fé bíblica, disse: eu verei em minha carne ao meu Redentor, ao meu Senhor. Aqueles que morreram em Cristo só receberão a vida eterna no momento em que Jesus voltar. Ponto final. Não antes disso. Jó expressou isso, Marta expressou isso, e muitos outros textos bíblicos que vamos estudar ao longo da semana vão expressar isso para mim e para você também. O que precisamos ter ao finalizar esse estudo? Fé. Mantenha a sua fé na palavra e na promessa de Deus. Por falar na Bíblia, encerro deixando com você o texto da leitura bíblica de hoje, que está em Marcos, do capítulo 7 ao capítulo 9. Um grande abraço. Que Deus te abençoe muito. E com a permissão dele, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá.